Abre aspas, o Conselho da Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído, em cada esfera do governo. Fecha aspas. E, no Conselho Nacional de Saúde, define que os conselhos de saúde são órgãos com poder deliberativo, ou seja, grupo de representações diversas áreas da sociedade que têm prerrogativa de decidir. O conceito de deliberativo consubstancia em um debate oral de um assunto entre um grupo de pessoas para tomar uma decisão ou mesmo resolver um problema. Entre parênteses, dicionário Aurélio. Nesse mesmo sentido, dispõe a legislação municipal de Caxias do Sul, mais especificamente da Lei Municipal número 7.854, de 22 de nove de 2004, que dispõe sobre a Conferência Municipal de Saúde, a estrutura e o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde. Artigo 2º. O SUS, no âmbito do município, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, contará com as seguintes instâncias colegiadas. Inciso 3. Conselhos locais de saúde. Artigo 4º. O Conselho Municipal de Saúde, instância colegiada municipal de controle social do SUS, terá função deliberativa, consultiva e fiscalizadora, atuando na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução da política de saúde, na abrangência do município, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo prefeito. Artigo 5º. O CMS ter caráter permanente e deliberativo e será integrado por representantes do governo, prestadores de serviços privados e conveniados, profissionais da saúde e usuários. Decreto Municipal número 17.296, de 23 de 12 de 2014, por sua vez, define o regimento interno do Conselho Municipal de Saúde, que estabelece que o CMS é órgão colegiado do Sistema Único de Saúde, com funções deliberativas, fiscalizadoras e consultivas, tendo como objetivo básico a formulação e proposição de estratégias e controle de execução da política de saúde na abrangência do município, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo prefeito. Sobre o tema, é importante novamente frisar que o denunciante elencou na denúncia que o Conselho Municipal de Saúde deliberou contrariamente à gestão compartilhada da saúde, fato que não é negado nem pelo denunciado, nem pelas testemunhas ouvidas nesse processo. Mesmo assim, o denunciado preferiu ignorar a referida deliberação e, por meio do chamamento público número 149 de 2019, de 9 de 8 de 2019, decidiu pela modalidade rejeitada, ofendendo assim a deliberação do órgão e, consequentemente, a Lei Municipal 7.854 de 2014. A defesa tentou demonstrar, por meio de documentos e durante a oitiva das testemunhas, que foi realizada uma reunião do Conselho Municipal da Saúde em fevereiro de 2019, que tinha como pauta a terceirização dos serviços de saúde do município de Caxias do Sul. Contudo, embora tenha se realizado a Assembleia, o próprio secretário municipal de Saúde, Júlio César Freitas da Rosa, reconheceu que diversos conselheiros do CMS não compareceram para a deliberação da gestão da UPA e que, portanto, o projeto foi apresentado a título informativo.
bem como que, em 2017, o Conselho Municipal de Saúde desmembrou a proposta do Poder Executivo, aprovando a UBS+, e rejeitando a proposta da gestão compartilhada. Ou seja, está mais do que comprovado que, por 2 vezes, o Poder Executivo tentou aprovar a gestão compartilhada das unidades de saúde do município de Caxias do Sul e que esta proposta não foi aprovada pelo CMS. Neste quesito, é patente que o denunciado descumpriu a deliberação do Conselho Municipal de Saúde e, por deliberação pessoal e antidemocrática, determinou a realização do chamamento público número 149 de 2019, em flagrante desacordo com a legislação e as diretrizes de um Estado democrático de direito. Inclusive, merece registro que é competência do Conselho Municipal de Saúde analisar e deliberar sobre contatos, consórcios e convênios, conforme as diretrizes dos planos de saúde nacional, estadual e municipal, artigo 11, inciso 17 da Lei Municipal número 7.854, de 2014. Ora, se o Conselho Municipal de Saúde sequer autorizou a gestão compartilhada do PA 24 horas, por óbvio, não definiu os critérios para a celebração convênio com a vencedora do chamamento público de número 149, de 2019, nem a localização e tipo de unidade prestadora de serviço no âmbito do SUS, a atribuição que, por lei, lhe competia. O papel do CMS não se resume ao contrário do que afirma a defesa, e especialmente o secretário municipal de saúde, de meramente chancelar a escolha feita pelo denunciado, mas a de participar ativamente, de forma livre e informada das políticas públicas relacionadas ao SUS, participando de sua formulação e estabelecendo diretrizes a serem observadas pela administração municipal. Por fim, a defesa, em sede de razões finais, assinala que a testemunha Geraldine Golo, procuradora-geral adjunta, afirmou ser conselheira do Conselho no momento do fechamento do PA 24 horas, que foram solicitadas as inclusões em pauta para o Conselho tratar da gestão da UPA, não tendo sido atendidas. Por esta questão, não constituída do novo, nem comprovado ou alegado, portanto, é insuficiente para alterar a verdade dos fatos. Mais adiante, a mesma depoente afirma, abre aspas, que não houve resolução emitida pelo Conselho, mesmo sendo estas resoluções opinativas, estando comprovado o total desprezo com as atribuições legais do Conselho Municipal de Saúde pelo denunciado, uma vez que ele é recorrente em não reconhecer sua função deliberativa e não meramente consultiva e opinativa. Diante deste cenário, outro caminho não há, senão a conclusão pela procedência da denúncia contra o prefeito municipal de Caxias do Sul, quanto à ocorrência de infração político-administrativa pertinente ao artigo 4º, incisos 7 e 10 do Decreto-Lei número 201 de 67, no tocante ao desprezo pelo Conselho Municipal de Saúde, uma vez haver suficiência comprobatória quanto aos aspectos essenciais de materialidade e autoria. Exame da terceira imputação. Possíveis irregularidades da licitação. A peça acusatória imputa, em desfavor do prefeito municipal de Caxias do Sul, a prática de infração político-administrativa contida no artigo 4º, inciso 8º, do Decreto-Lei 201 de 1967, arguindo que esse praticou, omitiu-se ou negligenciou na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, com relação ao edital de chamamento público número 149 de 2019. Refere o denunciante
que há várias dúvidas concernentes à transformação do PA 24 horas em UPA Central. Refere que a licitação está judicializada e merece verificação aprofundada. Frisa ainda que tramitam no Tribunal de Contas do Estado 15 processos investigatórios em face do denunciado e requer solicitação junto ao TCE das cópias dos documentos para averiguação. Averigou-se que o processo tramita sob o número 029.182-02. Pode botar água para mim. Sim. No referido documento, página 401, constam as seguintes inconformidades. Abre aspas, 2.1. Não exigência de documentos de habilitação. Não constou no edital de chamamento público número 149 de 2019 a exigência de apresentação no recebimento e abertura de envelopes da documentação de habilitação especificadamente com relação à habilitação jurídica, qualificação econômica financeira, regularidade fiscal e trabalhista e o cumprimento do dispositivo no inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal, conforme exigências previstas na Lei Federal 866 de 1993, artigo 27, peça 2176441, pp. 2 a 3. Em defesa, o acusado alegou que a Lei número 8.059 de 2015 dispõe sobre a qualificação das entidades tidas como organizações sociais e sustentou que elas possuem caráter especial frente à Lei 866, portanto, afastando a sua incidência. 2.2. Restrição à participação de interessados embutida nos critérios de avaliação técnica, através de exigências das SEBAS, Certificado de Entidade Beneficência de Assistência Social na área da saúde, com previsão de desqualificação da proposta técnica, que não apresente conferindo o item 2.2 do edital na abertura do competitório peças 2176441, pp. 4 a 5. Nesse sentido, nesse quesito, a defesa argumentou a vantagem da certificação SEBAS, aduzindo que a referida escolha proporcionará economicidade aos cofres públicos, uma vez que haverá redução da carga tributária e previdenciária. 2.3. A ausência de critérios objetivos na análise da proposta técnica. Não houve fixação clara e objetiva dos aspectos a serem valorados, para fins de pontuação, ausência de critérios objetivos para análise da proposta técnica, contrárias aos artigos 3º e 45 da Lei de Licitações, peça 2176441, páginas 5 e 7. Em sua defesa, o denunciado alegou que a apresentação de documentação completa é apenas uma forma de evitar a subjetividade, não havendo análise de qualidade do referido documento. Contudo, um olhar dessemelhante elucida que os critérios de pontuação poderiam estar mais aclarados, resguardando os interesses da municipalidade. 2.4. A ausência de informações essenciais para a formulação da proposta financeira, na planilha de quantitativos e orçamentos estimativos, constante no anexo 1 do termo de referência. Não há definição de quantitativos estimados para os serviços ou a insumos para alguns itens. A não definição de quantitativos. A existência de orçamento detalhado é condição imprescindível para a realização de procedimento licitatório, firmada pelo artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei Federal número 866 de 93, peça 2176441, página 44, 7 a 9.
valendo-se da prova apresentada quando da oitiva das testemunhas trazidas pela defesa, verificou-se que a administração pública detinha informações detalhadas a respeito da composição dos custos, referente aos itens apontados na denúncia. Contudo, igualmente restou comprovado a falta de estruturação de um orçamento base para a licitação, que possibilitasse a elaboração de propostas financeiras de forma apropriada por parte dos participantes do certame. No curso da instrução, constatou-se, de fato, que o trâmite dos processos administrativos aqui em debate se deram de forma pouco usual. Contudo, a Câmara Municipal compete julgar apenas suposta responsabilidade pessoal do prefeito municipal. Pode apertar a campainha? Por outra via, a denúncia não logrou êxito em demonstrar que as supostas irregularidades causaram prejuízo ao erário, o que também justificaria sua alegada ilegalidade. Não foram apresentados quaisquer documentos ou provas aptas a comprovar que os atos exarados pelo prefeito geraram novos indícios de irregularidades. Diante de tudo que foi narrado, cumpre destacar que a todo o momento, durante a fase instrutória, a comissão se ateve aos fatos narrados na denúncia, os elementos de defesa, na análise de documentos, do que se extraiu durante as audiências de inquirição. Entendeu esta comissão que os elementos trazidos pela defesa, após a admissibilidade da denúncia em plenário, constituíram dado novo, que alterou a verdade dos fatos aduzidos à denúncia. Pelo exposto, em relação à alegada prática pelo excelentíssimo senhor prefeito, de possíveis irregularidades de licitação, atos estes contrários às normas previstas na Lei 866 de 93, com consequência e incidência da infração prevista no artigo 4, inciso 8, do Decreto de 201, de 67, conclui-se pelo arquivamento da denúncia. Exame da quarta imputação. Gente, a última. Ato discriminatório à parada livre. Mas vamos escutar. A peça acusatória imputa em desfavor do prefeito municipal de Caxias do Sul a prática da infração político-administrativa contida no artigo 4, inciso 7, do Decreto-Lei de 201 de 67, considerando que ele praticou... Por quê? Contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência, ao proibir a realização da parada livre, Rua Marquês do Herval, ao lado da Praça Dante, concretamente o denunciante sustenta que a organização do evento Parada Livre de Caxias do Sul solicitou a autorização do Poder Público Municipal para a realização do evento Supra 17/11/2019, o qual estava agendado para ser realizado, como já mencionado, na Rua Marquês do Herval, ao lado da Praça Dante, por força do decreto editado pelo denunciado. A solicitação foi negada pelo prefeito Daniel Antônio Guerra. A fim de evitar a desnecessária repetição dos argumentos, os mesmos fundamentos que já foram utilizados para concluir pela procedência da denúncia quanto à proibição da bênção dos freis na Praça Dante, deve ser adotado como razões para concluir pela procedência da presente imputação. Posto se tratar com algumas especificidades de infração da mesma natureza, à luz da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vigora há mais de 70 anos, bem como da Constituição Federal, que já completou 30 anos, temos que o posicionamento do denunciado é arbitrário e antidemocrático, se não o vejamos. Abre aspas. Todo ser humano tem capacidade para gozar de direitos às liberdades estabelecidas nesta declaração,
sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Seguimos nos dizeres da referida declaração. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território que pertença a uma pessoa, que se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. A Constituição Federal preconiza, por sua vez, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ao contrário do sugerido pelas tradições cristã e cartesiana, não é a alma que está aprisionada ao corpo, mas o corpo que está aprisionado à alma. O gênero não surge a partir da imposição da cultura ou da sociedade do desejo, corpo, tal como uma massa amorfa, sendo moldada. O gênero é fabricado por atos performativos, realizados na superfície do corpo, na distinção entre o interno e externo, limpo e sujo. Essa fabricação não é percebida como tal, mas como realidade e como um processo de reificação universal obrigatória. Como visto, a diversidade sexual diz respeito a duas dimensões da vida humana: identidade de gênero e a orientação sexual. Nas democracias modernas, são consideradas ambas como parte das liberdades fundamentais, ou seja, dizem respeito ao foro íntimo dos cidadãos. Não são assunto passível de intervenção pelo Estado, senão na garantia de que sejam respeitadas as identidades de gênero e as orientações sexuais divergentes da, entre aspas, norma, historicamente convencionada como desejável. Por conseguinte, compara-se a liberdade de expressão ou a liberdade religiosa quanto à garantia de que não serão objeto de intervenção do Estado. Este é o entendimento do procurador da República, Fabiano de Moraes, quando afirmou em seu depoimento a esta comissão processante que o decreto municipal citado neste processo, abre aspas, restringe o direito à liberdade de reunião. Para o procurador, abre aspas, a obrigatoriedade dos organizadores era o de avisar o poder público, fecha aspas, apenas de que ocorreria o evento. Nesse sentido, há flagrante arbitrariedade em restringir a realização do evento Parada Livre. O denunciante registra na denúncia que o Ministério Público emitiu recomendação no sentido de que o município empregasse esforços para que o evento fosse realizado. Inflexível, o prefeito reiterou a proibição do evento no centro da cidade. Desta forma, desamparou o grupo LGBT em seu direito de manifestação pública e pacífica. Mas o denunciado preferiu obstaculizar a realização do evento no local livremente escolhido por sua organização, com fundamento em atos administrativos qualificadamente institucionais e sob fundamento incompatível com a liberdade de manifestação do pensamento, do direito de reunião e da proteção das minorias, notoriamente estigmatizadas. De fato, sua atitude é considerada, entre aspas, um autoritarismo democrático. Além disso, o prefeito municipal, de forma arbitrária, valeu-se de um decreto que pretende limitar direitos constitucionais